O texto que vamos usar é Filipenses 3, 4 a 14. Eu não vou ler o texto. Não, eu vou ler sim. Filipenses 3, 4 a 14. Não, é isso mesmo. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o texto, e a mensagem é tirada do texto, ainda que não exatamente como está aqui, esquecendo-me do que ficou para trás e avançando para o que está diante de mim. Essa época do ano é um momento propício para avaliarmos as coisas que devem ser mantidas e as que devemos deixar para trás. É apropriado também, à luz do que vivemos e do que gostaríamos ainda de viver, estabelecermos alvos, especialmente os alvos do Senhor, que nós encontramos na palavra de Deus. O apóstolo Paulo perseguia um alvo que queria alcançar. Ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele tinha um alvo, tinha um objetivo a ser alcançado na sua vida com Deus. Este alvo, ele confessa, ainda não tinha sido alcançado. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas ele perseguia este alvo consciente de ser o propósito de Deus para todos nós que estamos hoje em Cristo Jesus. Não é o alvo apenas para o apóstolo Paulo. Não é um alvo para alguns especiais, porque não existem pessoas especiais, mas é um alvo para todos nós que estamos em Cristo Jesus.
ele diz, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, ele entendeu e entendia que tinha sido alcançado por Jesus para alcançar este alvo. Então, por isso que ele diz, mas prossigo para conquistar, para correr atrás. Ele diz, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Ou seja, eu fui conquistado por Cristo para caminhar nesta direção, para alcançar esse alvo, esse objetivo. Mesmo não tendo ainda alcançado este alvo, ele continuava a persegui-lo. Ele diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele avançava para os que estavam diante dele e para isso ele tinha que esquecer das coisas que ficaram para trás. O que ele quer dizer com as coisas que ficaram para trás? Eu entendo que são as coisas que não foram, quem sabe, muito boas, quem sabe o fato dele ter falhado, fraquejado e ter tido experiências com ele mesmo. Eu creio que todos nós, no nosso dia a dia, temos, eu não diria obrigação, mas Deus faz com que eu e você conheçamos quem nós somos. Nós precisamos conhecer-nos dia após dia, para que nenhum de nós pense de nós além do que deve, e também não pense de si aquém do que deve. E quando eu digo pedir além, é pensar, achar-se o cara importante, o cara mais do que você é, porque não é bem por aí. E também não é para se sentir a pior das criaturas, porque se Deus nos amou, e nos amou de uma maneira tão entranhável, o que eu tenho que fazer é me amar. E amar a mim implica em aceitar-me com as minhas limitações, com as minhas características pessoais, com os meus limites humanos e aqueles que estão em volta, sua família, as circunstâncias que não estão no seu controle, estão fora do seu controle, porque você não escolheu nascer onde nasceu, você não escolheu muita coisa que você vive porque faz parte da forma como você veio ao mundo. E aí eu coloquei a família, as influências que você sofreu, algumas boas, algumas más, tudo isso faz parte da minha e da sua vida. Então, você deve concentrar-se no que é bom, deve buscar o alvo que está diante de você. Você foi conquistado para chegar a ser o que Deus quer que você seja. E é isso que nós vamos ver hoje. Mas a pergunta é, qual era, afinal, o alvo que o apóstolo Paulo perseguia, desejoso de alcançá-lo? De certa forma, poderíamos dizer que seria a perfeição que nós vemos e temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em outras palavras, seria ser como Jesus foi.
Nós chegamos a falar sobre isso hoje cedo. Eu e você, como crentes em Cristo, temos um parâmetro, e esse parâmetro é Jesus. Ele é um modelo, ele é aquilo que Deus sempre quis que eu e você, como ser humano, fôssemos, mas que o pecado impediu que fôssemos assim. E depois de séculos e séculos de falhas sucessivas do homem, Deus enviou o seu Filho na forma de homem, e ele veio para mostrar, através da sua vida num corpo humano, o que Deus quis que o primeiro homem e a sua mulher fossem e não foram. Então, ele veio para vencer onde o primeiro casal falhou, onde nós falhamos, e ele veio para ser um modelo. Então, ele é modelo não para embelezar esse mundo, embora ele o tenha feito e tornado esse mundo bem mais bonito. Existe uma música que diz: no Natal, gente sempre agradece por Jesus ter nascido em Belém, mas nem sempre se lembra na prece que ele nasce na gente também. Tem uma estrofe que diz: obrigado por tornar essa vida bonita, mesmo sendo este mundo cruel. Como é que Jesus tornou a vida bonita? Vivendo o Evangelho, vivendo aquilo que ele nos ensinou que devemos também viver. Ele disse aos seus discípulos que tinha dado o exemplo para que eles fizessem como ele fez. Ele tinha servido como ele queria que os seus discípulos também servissem. Então, ele é e será sempre o nosso modelo. E não há cristianismo sem Jesus como modelo. Cristianismo não é uma religião. Cristianismo é vida. É a vida de Jesus em nós. Então, é isso que deve ser perseguido, é isso que deve ser buscado, incansavelmente. E o texto que nós estamos examinando nos ajuda a entender isso. Então, este é o propósito de Deus para todos nós que lhe pertencemos. O alvo a ser perseguido é a perfeição que vemos em Cristo Jesus, nosso Senhor. É significativo o fato que Abraão, que até então chamava Abrão, até o capítulo 17 ele é chamado de Abrão, por isso que o texto que eu vou ler fala Abrão. E o texto diz assim: quando Abrão tinha a idade de 99 anos, e o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. É muito significativo o fato de Deus ter aparecido a Abrão, que veio a ser Abraão depois, tenha recebido essa palavra de Deus quando ele tinha 99 anos. Muitas vezes as pessoas vão envelhecendo, como é o meu caso, mas será o seu também. Não perca por esperar, porque não tem volta. Você nasceu, desde que nasceu, você vai caminhando para chegar onde eu cheguei e onde muitos chegam. E eu espero chegar até onde Deus permitir, não é? Mas
Eu disse aqui, não sei se foi de manhã, numa das reuniões que nós tivemos em família, eu compartilhei do fato de que esse ano, que está terminando, foi um dos melhores anos da minha vida. E foi um ano de mudanças internas, e não sei se externas, porque quem pode dizer isso são as pessoas que estão de fora, mas o fato é que houve muitas mudanças dentro de mim, muito entendimento e discernimento, que foi obra de Deus em mim. E eu estava realmente impressionado com o fato de alguém da minha idade ainda ser trabalhado por Deus. E agora nós nos deparamos com Abraão, 99 anos, e Deus parece estar começando com ele. Na realidade, ele viveu até 175 anos. E então ele estava na metade da vida dele, né? Metade? Não, um pouquinho mais da metade. E Deus disse para ele: ande na minha presença e ser perfeito. Não há como buscar a perfeição sem andar na presença de Deus. Isso implica em ter comunhão com Ele através da oração e através da palavra. São coisas que são imprescindíveis. Existe um provérbio popular que diz: dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Se andarmos com Deus, nós temos que nos parecer cada dia e cada vez mais com Ele. Isso não significa que um dia vamos nos tornar Deus, embora a Bíblia chegue a dizer, bom, não vou entrar em detalhes não, mas o propósito de Deus é nos tornar como o Filho dele, mas isso aí já... Vamos dizer alguma coisa sobre isso. Mas então nós precisamos entender e pensar naquilo que é dito aqui acerca de Abraão, que viveu no contexto da antiga aliança. Mas o alvo de Deus para nós é também um processo. Provérbios 4:18 diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Uma versão antiga diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. E assim é para quem observa, o sol vai nascendo, vai brilhando, até que o dia se mostra claro na sua plenitude. E é assim que nós devemos ser. Esse é o propósito de Deus. A vereda do justo é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. O apóstolo Pedro, na segunda epístola que ele escreveu, que leva o seu nome, o último versículo diz assim dessa epístola: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Eu e você devemos crescer na graça que nos é dada através de Jesus. Isso só é possível através do conhecimento dEle. Quanto mais eu o conheço, mais eu tenho dEle.
Ele não pode me dar algo que eu não conheço acerca dele. É por isso que eu preciso conhecê-lo na palavra. À medida que eu conheço, eu sei o que ele quer e o que eu devo ser nele. Jesus nos ensinou a perseguir este alvo. Ele disse em Mateus 5,48: portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Melhor, no céu, diz o texto. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Parece algo utópico, totalmente inalcançável. E eu diria que, humanamente falando, é impossível. Mas ele diz que esse deve ser o meu alvo, esse deve ser o meu objetivo. A vida só tem sentido se você tiver esse alvo. Eu não estou dizendo que você não possa ter outros alvos, mas esse deve ser o seu alvo principal. Ser como Jesus foi, viver como ele viveu, andar como ele andou. E eu estou me lembrando aqui de que o apóstolo João, no capítulo 2 da sua primeira epístola, vamos ver o verso 4, é aqui mesmo. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado. Veja o processo. Aperfeiçoado é quem está em processo de aperfeiçoamento. Tem sido. E se fosse só aperfeiçoado, é alguém que já foi aperfeiçoado. Mas ele diz verdadeiramente tem sido, fala de um processo, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E ele diz, nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Não tem nada diferente. Esse é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio em Jesus, sou salvo. Mas não é para viver a sua vida, não. É para viver a vida dele. Ou melhor, para deixar ele viver a vida dele em você. Então, é preciso que entendamos isso. Há uma razão para perseguirmos este alvo. Romanos 8:29 diz, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É como se Deus trouxesse para nós à Terra o protótipo daquilo que ele queria que eu e você fôssemos. Protótipo é o primeiro, é aquele que é o modelo, é o parâmetro, me falta o paradigma. Então, desde que Deus nos alcançou, antes disso, porque Ele nos conheceu antes de sermos alcançados, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, porque Ele conhece todas as coisas, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então aqui fala do plano e do propósito de Deus. É isso que ele quer para mim e para você. E se eu vou para um rumo diferente, eu estou fugindo do propósito de Deus. Eu estou como Jonas, fugindo
do chamado de Deus. Mas não vai dar certo, porque eu não vou chegar a lugar nenhum se eu for para o lugar errado. Vai haver um vazio, vai haver frustração, tristeza, insatisfação, porque eu estou fora do plano de Deus. E tudo que eu e você fizermos fora do propósito de Deus vai nos causar frustração, insatisfação. Paulo trabalhava com este propósito. Eu acho que é isso mesmo. Paulo trabalhava com este propósito. Colossenses 1:28, ele diz assim: este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos, ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em si mesmo? Não, em Cristo. Não é a minha perfeição, é a perfeição dele. Não é o que eu penso, é o que ele diz. Então, tudo se concentra nele. E a menos que ele seja o meu alvo, o meu objetivo, eu estou fazendo a coisa errada e eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu continuo insistindo, eu vou ficar frustrado, eu vou ficar desiludido, e eu vou começar e recomeçar e não vou sair do lugar. Este também é o propósito pelo qual Deus estabeleceu na igreja alguns ministérios que são descritos em Efésios 4:11-13. O texto diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O que é que essas pessoas fazem? Elas trabalham com a palavra de Deus. Com que propósito? Ele diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. E essa palavra aperfeiçoamento é uma palavra grega que significa, que era usada para falar de conserto de redes rasgadas. As nossas vidas foram rasgadas, foram dilaceradas, foram furadas, foram feridas, machucadas ao longo da nossa vida por causa do pecado. O pecado seu e o pecado de outras pessoas que afetaram a sua vida. E o propósito de Deus com os que ministram a palavra, ensinam a palavra, é consertar redes rasgadas. Isso para usar uma figura que é usada aqui. Mas a palavra é a palavra grega katartismos, que significa aperfeiçoar o que te foi estragado. Quem estragou o pecado? E Jesus veio para destruir as obras do diabo, sendo modelo e também sendo redentor, sendo salvador, sendo aquele que nos perdoa, nos purifica, e por isso ele derramou o seu sangue no Calvário para nos perdoar, nos purificar e nos levar aonde ele tem em mente nos levar. O texto diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Agora vejam até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Por quê? Porque ele é um modelo. Ao estado de pessoa madura,
à medida da estatura da plenitude de Cristo. É uma linguagem figurada, na qual mostra Cristo como modelo. Nós devemos chegar a conhecê-lo de forma plena, devemos chegar à maturidade que foi vista nele, e devemos ter o tamanho dele. O tamanho aqui não é físico, é o tamanho espiritual dele. À medida da estatura, da plenitude de Cristo. É este o propósito. Tiago fala acerca de um processo que visa nos levar à perfeição e à integridade. Ele diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Parece também uma utopia, algo muito estranho você se alegrar por passar por provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, para que nós atinjamos uma perfeição que Deus deseja nos levar e a sermos pessoas íntegras, inteiras, refeitas, sem lhes faltar nada. O processo é doloroso, é difícil, mas Deus vai alcançar o propósito dele, se nós nos entregarmos para que ele faça isso. No judaísmo, o apóstolo Paulo perseguiu este alvo. Ele não conhecia Cristo, mas queria fazer tudo direitinho, era um perfeccionista. E ele confiava em si para fazer isso. Ele diz assim: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado. Ele está citando o seu pedigree espiritual, fiado na lei que Deus havia dado a Moisés. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu, era o mais rigoroso possível no contexto religioso. Quanto ao zelo, no zelo de agradar a Deus, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, ou seja, eu fazia tudo que a lei mandava. Mas Jesus mostrou que o cumprimento da lei não é externo, é interno. Não é o que você faz, é o que a motivação que você tem para fazer isso. Jesus mostrou que é possível você matar uma pessoa em pensamento, porque ficou com raiva dela, porque guardou ressentimento, porque você ficou irado. Aí ele mostra que a ira é tão grave quanto tirar a vida de uma pessoa. Ele mostra que olhar para uma mulher com desejo impuro, se ela não é a sua mulher, então é a mesma coisa que você tivesse deitado com ela. E assim ele vai mostrando que o cumprimento não é cumprir regulamentos, é cumprir a essência da palavra de Deus, que concentram-se em 2 mandamentos. Primeiro, o seu amor a Deus.
acima de tudo e de qualquer pessoa. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. E ao próximo como a si mesmo. São os 2 mandamentos que abarcam tudo isso. Se você fizer algumas coisas que parecem ser boas, mas o seu coração não há amor, então de nada isso vai aproveitar para você. A sua frustração ao tentar alcançar a perfeição por seu próprio esforço é descrita em Romanos 7, quando, ao que tudo indica, ele tentou, depois que conheceu a Cristo, viver aquilo que Cristo mandou ele viver, mas ele tentou viver isso no seu próprio expediente, na sua própria força. E ele se frustrou mais uma vez. Então, depois de conhecer a Cristo, ele entendeu que o seu esforço na carne para ser perfeito tinha sido inútil. Ele diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda. Agora em Filipenses, né? Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Ele fala da confiança que ele aprendeu a depositar unicamente na obra que Jesus realizou na cruz, através do qual ele foi perdoado, foi purificado e através de quem ele pode viver o Evangelho. Então ele jogou tudo para o alto e disse, eu quero é Cristo. É Ele que eu quero, é Ele que eu almejo buscar, conhecer. Por isso que ele disse Bom, mas na frente ele vai dizer isso, eu vou dizer logo depois. Então, seu desejo agora era o de conhecer Jesus cada vez mais. Ele disse, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esse texto, eu entendo, ele está se referindo a viver uma vida como alguém que já teria ressuscitado. E para isso era necessário que ele morresse. E ele estava pronto a morrer. Isso tem aplicação no ensino de Jesus que eu vou falar com vocês já já. Paulo disse isso quando, depois de 30 anos de conhecer o Senhor, e ele disse que o desejo dele era conhecer o Senhor. Ele queria conhecê-lo cada vez mais. Ele já tinha percorrido um longo caminho com Cristo, mas ele queria conhecer ainda mais de Jesus Cristo. Como é que nós podemos conhecer mais de Jesus Cristo? Através da nossa relação com Ele, por meio da oração, por meio da Sua palavra, das Escrituras. Quanto mais eu conheço de Cristo nas Escrituras, mais eu tenho dele. Na realidade, ele vive em mim, mas a sua vida só pode se tornar manifesta através da morte diária e constante para mim mesmo.
É por isso que Jesus dizia a todos em Lucas 9, 23 e 24: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Então, é preciso, para ter Cristo, você tem que estar disposto a perder a sua vida. Ah, mas eu queria tanto. Queria, mas é preciso que você abra mão da sua vontade, dos seus planos, dos seus alvos, dos seus objetivos. Você tem que perseguir o alvo de Deus para a sua vida. O seu alvo pode atender a algum propósito pura e simplesmente humano e para satisfação própria, mas no final você vai ficar com nada, porque você vai deixar aqui tudo que você conquistar aqui por seu próprio expediente. Mas aquilo que você buscar em Cristo, você vai ter para toda a eternidade. Paulo também, o apóstolo, disse: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então ele disse: olha, eu morri para mim mesmo. Fui crucificado com Cristo. Apliquei a morte dele na minha vida, para que ele possa viver a sua vida em mim. Não obstante, tudo isso ele sabia que ainda não tinha chegado à perfeição. Por isso disse: não que eu já tenha recebido isto, ou já tenha obtido a perfeição. Todavia ele continuaria a perseguir o alvo do Senhor para ele. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, ele sabia que ao ser salvo, ao ser perdoado, ao encontrar-se com Jesus, o propósito de Jesus para a vida dele era que Jesus fosse o modelo que ele deveria seguir e perseguir. Ele sabia que havia sido alcançado para perseguir este alvo. Ele sabia que deveria perseguir o alvo proposto pelo Senhor para ele e para todos nós. Para tanto, Paulo fez 4 coisas. Primeira, ele tinha consciência de que ainda não tinha alcançado o alvo. E eu e você precisamos ter essa consciência. Ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Não sou perfeito. Segunda coisa que ele fazia: ele esquecia do que havia ficado para trás. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Você não pode viver no passado, você não pode viver hoje aquilo que você experimentou lá atrás e que não foi legal. Aquilo passou. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Não viva no passado. Viva no futuro que Deus tem para você e para mim. Terceira,
ele avançava para o alvo, e avançando para as questões diante de mim, aquilo que Deus tem posto diante de mim e de você. Não é o que você pensa, é o que Deus quer de você. E você vai encontrar a resposta para isso na palavra dele. E eu já estou lhe dando a dica aqui, porque o que eu estou dizendo é a palavra de Deus. E a palavra diz que é esse o alvo que eu e você devemos perseguir. Nós fomos salvos para isso. Quarta coisa, ele continuava a perseguir o alvo da perfeição que ele descobrira em Cristo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É como se ele estivesse numa corrida, onde ele receberia um prêmio quando ele alcançasse esse alvo. Então, ele disse, olha, eu fui chamado para isso. Você vai dizer, ele foi, eu não fui. Não, você foi. Eu li aqui textos que mostram que você foi. Se você é de Cristo, você foi chamado para ser igual ao filho dele. Ele ensinou-nos que você deve ser perfeito como é o Pai dele e seu e meu e nosso. Uma das coisas que nós fizemos aqui no início foi orar o Pai Nosso. E ele não é Pai Nosso à toa, ele é Pai, meu Pai, é seu Pai, é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus disse que eu e você devemos ser perfeitos como Ele é. Isso implica em buscar essa perfeição nele e não em qualquer outro lugar. Então, para concluir, a perfeição em Cristo pautada pelas Escrituras, pela Bíblia e por uma entrega sem reservas a Jesus, para que Ele possa viver a sua vida em nós, deve ser o nosso constante, nosso alvo constante. Não apenas para o ano de 2024, mas até que Jesus volte ou até que nós possamos encontrá-lo quando ele falar, acabou o seu tempo aqui, vem para cá. Até lá eu e você temos que perseguir esse alvo. Se você buscar outros alvos como coisa principal na sua vida, você está buscando a coisa errada. Não é errado ter alvos, outros, mas o principal da sua vida deve ser um imitador de Cristo. E quando eu falo, não é para ser um papagaio que repete as coisas. Não, é para ser alguém que quer viver como ele viveu, andar como ele andou, viver como ele viveu. E para isso você precisa dele. Aí entra a palavra de Deus todos os dias. Aí entra a vida de oração. Não é para você orar horas e horas. Se você tem um chamado para orar por várias horas, ore. Mas se você não tem, ore diariamente buscando o favor de Deus, a graça que já está disponível para você. Deus não nos dá as coisas se nós não pedirmos. Ele diz que eu e você devemos pedir, e para isso nós oramos. Ele diz assim em Mateus, capítulo 7, peçam e lhes será dado. 7:7. Busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo que pede, recebe,
o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, não pense que você não precisa orar. Precisa. Precisa orar por todas as coisas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, ele diz assim: não andem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então é para pedir. Você pode pedir qualquer coisa que esteja de acordo com a palavra de Deus, mas abra sua boca e peça. Eu às vezes fico impressionado com o número minguado de oração, de pessoas que participam de reuniões de oração, e se não participa aqui, eu fico pensando se tem vida de oração. Se você não tem comunhão com Deus, sua vida é pobre, pobre, pobre. Você pode ter tudo e pode ser pobre e miserável. Apocalipse, capítulo 3. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: eu sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, são os valores eternos, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. Essas vestes são o sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. A nudez é o pecado que o sangue de Jesus pode cobrir. E colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver. Veja que ele diz que a pessoa a quem ele se dirige na igreja de Laodiceia era pobre, cego e nu. Mas se você deixar, eu te dou um colírio que vai abrir os seus olhos, vou te dar entendimento. E ele diz: eu repreendo e disciplino aquele que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, é preciso que eu e você busquemos a Deus diariamente na palavra, na oração, e busquemos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Cristo como modelo.
Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que esse seja o seu alvo em 2024 e cada dia da sua vida.